Olá, graça e paz, povo de Deus. Boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai ver essa live. Estamos aqui hoje para mais uma live, né, de oração, de louvor. E nós vamos recitar hoje o Salmo 141, tá? Salmo 141. Vamos estudar um trechinho ali do Salmo. Enquanto isso, nós vamos tocar um louvor e depois nós vamos de palavra. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Ele vai te curar se você acreditar. Com toda a sua fé e crer, Jesus vai te abençoar. Se tu podes crer, tudo é possível que crer. Meu irmão, Jesus vai te abençoar. Jesus vai te abençoar. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Se você se entregar com todo o seu amor, Ele vai te curar e te transformar. Meu irmão, Jesus vai te abençoar. Meu irmão, Jesus vai te abençoar. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Ele vai te curar se você acreditar. Com toda a sua fé e crer, Jesus vai te abençoar. Disse-lhe Jesus: se tu não podes crer, tudo é possível que crer. Meu irmão, Jesus vai te abençoar. Meu irmão, Jesus vai te abençoar. Aleluia, glória a Deus, graças a Deus. Que Jesus nos abençoe, né, irmãos? Vamos orar então? Pai, em nome de Jesus, consagramos este momento a Ti, Senhor, para Te adorar, para Te bendizer e para engrandecer o Seu nome. Pai, toma em cada um dos Teus filhos em Tuas mãos, Senhor. Livre, aguarda, protege de todo mal. Consagramos esse momento a Ti, que o Teu Espírito Santo possa estar ministrando nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amém? Gente, Salmo 141, vamos fazer uma meditação em cima deste salmo, tá? Vamos lá então. Salmo 141. Clamo a Ti, Senhor. Vem depressa, escuta a minha voz quando clamo a Ti. Seja a minha oração como incenso diante de Ti,
e o levantar das minhas mãos, como a oferta da tarde. Coloca, Senhor, uma guarda à minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Não permitas que o meu coração se volte para o mal, nem que eu me envolva em práticas perversas com os maus feitores, que eu nunca participe dos seus banquetes. Amém? Amém. Gente, o que eu mais gravo neste salmo, que eu gosto de orar, que eu aprendi a orar nesse sentido, quando nós não temos um controle, né? Vamos falar de domínio próprio, né? Ao nós conversarmos, ao nós falarmos, porque às vezes nós somos imaturos e nós pensamos que podemos falar o que nós bem entendemos, né? Isso é bem quando a gente é imaturo mesmo, né? Que a gente pensa que pode falar e que não tem problema nenhum no falar. Mas a palavra de Deus, ela vem nos dizendo, o salmista aqui, ele tá orando, né? E pedindo, Deus, escuta quando eu clamo a Ti, escuta a minha oração, né? Que a minha oração seja como um incenso diante de Ti. Levanto as minhas mãos e o Senhor aceite a minha oração e o meu levantar de mãos como oferta, né? E o salmista ora pedindo que Deus coloque um guarda à boca dele, né? Vigiar a portas dos meus lábios, né? Que é o que nós precisamos fazer, vigiar. Mas nós só aprendemos o que é vigiar quando nós realmente vigiamos, né? Às vezes nós não vigiamos as nossas palavras, as nossas conversas, com quem estamos conversando e o que estamos conversando. E quando nós começamos aquela busca, né, para ter um domínio próprio das nossas palavras, das nossas emoções, daquilo que nós falamos, nós damos liberdade ao Espírito Santo para que ele nos cutuque, para que ele nos diga: ei, não quero que você participe desse tipo de conversa. É isso que o Espírito Santo faz. Se nós damos liberdade a ele, ele nos cutuca, ele fala: não participa desse tipo de conversa. E deixa eu falar uma coisa para vocês, que a coisa mais difícil que tem é a gente controlar a nossa língua. Quem consegue controlar a língua evita muitos problemas, gente. Posso garantir isso para vocês. E todos nós passamos de um jeito ou de outro por esse processo, uns mais, outros menos, né? De controlar o que nós falamos. Então, eu aprendi na minha caminhada, na minha vida cristã, a orar e pedir para o Espírito Santo, né? Espírito Santo de Deus, controla minha boca, controla minha língua, para que eu não participe de rodinhas, de conversas, onde se estão tendo más conversações, né? Conversas que não agradam a Deus. Porque às vezes nós estamos ali inocentemente, né? Participando de uma conversa, só que daqui a pouco alguém fala algo e a gente vai falar, né? E aí acabamos de alguma forma participando daquilo. Às vezes não estamos com a intenção de fazer o mal, mas não sabemos a intenção das outras pessoas. E às vezes somos pegos desprevenidos, né? Saiu uma fofoca, fulano falou do Beltrano, que falou do ciclano. Aí tá lá tu, metido na roda dos fofoqueiros, dos escarnecedores. Às vezes é sem querer, às vezes é por querer, né? Eu espero que não seja por querer, né, gente? Porque o salmista tá dizendo aqui, ó: Senhor, que eu não me envolva em práticas perversas, né? Com os malfeitores, e que eu não participe dos banquetes, né? Que eu não participe da roda daqueles que gostam de praticar a maldade através da língua. Amém? Eu fiz uma anotação aqui que nós temos trancas na nossa boca, né? Aprendi isso com um pastor. Nós temos trancas na nossa boca. E quais são essas trancas? São os nossos dentes e os nossos lábios. Amém? Amém. Então, a gente precisa orar no sentido de que Deus, o Espírito Santo de Deus, ele cerre bem os nossos lábios e os nossos dentes, e que ele não nos deixe falar sem pensar. Amém? E eu enumerei aqui
o que nós precisamos, né? Ó, orar no sentido que o Espírito Santo não deixe você falar demais, porque quem fala demais perde o controle daquilo que está falando e às vezes acaba falando algo que não é bom, falando demais da sua vida. E nós sabemos que, infelizmente, existem pessoas invejosas, existem pessoas fofoqueiras, né? Então, fala menos e observa mais, tá? Ó, a segunda questão, dizer o que não deve, né? Às vezes a gente fala alguma coisa, ou fala o que não deve, fala mal de alguém, fala mal até mesmo do marido, fala mal dos filhos, né? Não são conversas boas de se ter, não agrada a Deus. Ou então falar negativamente, é uma outra questão, né? Eu estava num lugar conversando com pessoas e chegou uma menina e ela falou que a mãe dela estava com câncer, né? Ela estava muito chateada porque a mãe estava com câncer. E eu fiquei assim, eu disse, nossa, não, mas vai dar tudo certo, tá tudo bem. Mas as outras pessoas que estavam naquela roda, teve gente que começou a lembrar, minha tia morreu de câncer, o meu pai morreu de câncer. E a menina começou a chorar, né, gente? Claro que isso não é, né? É um conversar negativo, é uma informação negativa que estão passando para aquela pessoa. Aquela pessoa estava passando por um problema, a mãe estava com câncer. Então, trazer, né, coisas negativas para a conversa, trazer aquilo que traz peso, aquilo que traz tristeza, né? Devemos evitar essas conversas, coisas negativas, não é mesmo? Em vez de consolar, falar um versículo da palavra de Deus e não falar de coisas negativas. Também evitar as murmurações. Nós abrimos a boca para murmurar, para falar que tu não fez, que tu não faz, não gosto disso, não gosto daquilo, não quero, porque ninguém me ajuda, porque, né, gente? É outro tipo de conversa, né? Tem pessoas que se reúnem para murmurar, né? É um tipo de conversa que também não agrada o Espírito Santo de Deus. É o tipo de conversa que nós temos que evitar. Evitar as grosserias, né? Ser ríspido ao falar, ao tratar com os outros, né? Aquilo que de vez em quando a gente sabe que nem todo mundo tá bem, que nem todo mundo tá bem humorado, né? Mas a gente deve evitar as grosserias, ser ríspido ao falar com as pessoas. Isso também não agrada a Deus. Nós sabemos que é muito bom conversar, né? Mas nós devemos evitar esse tipo de conversa. Até porque depois que você der liberdade para o Espírito Santo vai sim te cutucar. Eu digo isso com toda certeza, porque eu aprendi a orar em cima desse salmo, aprendi a orar em cima deste salmo e o Espírito Santo, ele cutuca mesmo, sabe? Cutuca mesmo. O Espírito Santo, às vezes, ele fala pra mim, não quero que tu participe, eu saio, né? Porque realmente, gente, tem conversas que vão para um caminho onde a gente vai acabar falando mal de pessoas, né? E existem pessoas que são ungidas de Deus, ao qual Deus não quer que fale mal, nem ungido e nem que não seja ungido. Todos nós somos ungidos de Deus, todos nós que estamos professando a nossa fé em Cristo Jesus, nós somos ungidos, né? Ungido é todo aquele que é o povo de Deus, ungido é o povo de Deus. Então a nossa língua, a nossa boca não é para estar difamando, não é para estar fazendo fofoca, não é para estar envolvida em más conversações, em conversações que não edificam, que não trazem benefício, né, para a nossa vida espiritual. Porque a Bíblia diz que a multidão dos pecados está nas palavras, né? Não me lembro exatamente do versículo, mas é isso. Nós podemos pecar pelas nossas palavras. Então, que a gente não peque, nós estamos pecando contra Deus. Deus, ele está ouvindo, ele ouve as nossas conversas. Sejam aquelas conversas que você conversa no seu ciclo de amizade, na sua igreja, dentro do seu quarto, conversando com o seu marido. Era só eu e meu marido que estavam falando, mas Deus está ouvindo. E tem conversas que ele não se agrada. Então, a nossa oração hoje é no sentido de nós pedirmos para o Espírito Santo nos ajudar, né? Nos ajudar nas nossas conversas, nos ajudar na hora de nós tratarmos alguém, nos ajudar na questão da murmuração, que a murmuração ela é autodestrutiva, né? Deus não se agrada também. Então, que nós possamos ter mais sabedoria ao falar.
Vamos pedir ao Espírito Santo que Ele trabalhe nas nossas vidas, trabalhe na nossa mente, no nosso coração, e que nós não venhamos a nos entregar a más conversações, que nós não venhamos a participar da roda dos escarnecedores, que nós não venhamos a difamar, nem caluniar, nem participar de fofocas, nem conversarmos de maneira negativa, né? Vamos vigiar aquilo que nós estamos falando, amém? Para que a gente venha ser edificado, ser bênção de Deus, que a nossa boca seja para edificar, consolar, pregar o evangelho, orar por pessoas, né? Tá certo que tem que vigiar, gente, tem que vigiar, né? Não dá para descansar em relação a isso, para ser muito light em relação a isso, a gente tem que vigiar mesmo. Então, nós vamos orar. Eu vou declarar o Salmo 91, depois nós vamos orar. Orem assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. E você verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece seu pé em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade eu estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra. E vida longa eu lhe darei. Amém? Amém. Então, gente, vamos orar. E vamos lembrar de declarar esse versículo, Salmo 141. Declarar esse trecho que diz, né? Senhor, põe guarda minha boca. Que o teu Espírito Santo esteja como vigia à porta dos meus lábios. Pai, em nome de Jesus, ajuda os teus filhos e filhas, Pai, a eles a segurar, a cerrar os lábios, cerrar os dentes, Pai, e eles não falarem sem pensar, não lançarem palavras que difamam, que falem mal ou que prejudiquem a sua própria imagem, Pai, em nome de Jesus. Que nós possamos, Pai, sermos controlados, termos domínio próprio sobre as nossas palavras, sobre as nossas emoções, Deus. Em nome de Jesus, Pai, que nós não venhamos a ser grossos com o modo de nós falarmos, que nós não venhamos a ser murmuradores, que nós não venhamos a ser pessoas negativas, pessoas que quando falam têm um peso no falar. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Teu Espírito Santo esteja conosco, nos ensinando, nos edificando, que a nossa boca não saiam palavras vãs, palavras torpes. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nos edifica, nos ajuda, nos auxilia, Espírito Santo. Cerra os nossos lábios para que nós não venhamos a falar aquilo que não agrada o coração de Deus, que nós não venhamos a participar de más conversações, Deus, que nós não venhamos a ofender o Teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, Deus, nos dê sabedoria ao falar, sabedoria ao manifestar os nossos desejos, as nossas vontades, Pai, em nome de Jesus. Que o Teu sangue, Jesus, esteja derramado sobre eles, cobrindo eles do alto da cabeça até a planta dos pés. Livre de todo mal, de todo laço, de tudo aquilo que embaraça eles, o nome deles, a vida deles, Pai, que caia por terra em nome de Jesus. Dá sabedoria para cada filho e filha, porque sabedoria vem de Deus, sabedoria vem do alto. Que o Teu Espírito Santo possa estar cada vez mais vivo em nós, que Ele possa cada vez mais nos cutucar e dizer: ei filho, ei filha, não participa dessa roda, não participa dessa conversa,
conversação. Isso não me agrada, eu não gosto. E que nós possamos ouvir a voz do Espírito Santo e obedecer. Em nome de Jesus. Perdoa, Pai, os nossos pecados, os nossos erros. Se nós pecamos por palavras, por atos, por omissões. Te pedimos perdão, Deus. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Perdoamos, Pai, aqueles que usaram a língua, usaram a boca para nos ofender, para nos magoar, para nos chatear, em nome de Jesus. Que o Senhor possa abençoar cada vida, cada irmão que aqui está. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Então, eu amo vocês em Cristo Jesus. Um abraço, um beijo. Até a próxima.